Boa noite, gente. Hoje vamos fazer a primeira discussão do ano de 2026 aqui no nosso clube do livro Divina Comédia Humana. Vamos discutir O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. É, primeira questão, que é para a gente sempre a questão mais importante, que é como foi essa sua experiência de leitura. Como é que foi para você fazer essa leitura ou essa releitura, né, dessa obra, de certo modo, clássica, né? Graças a essa obra, o Hemingway ganhou o Nobel de Literatura, então é uma obra bastante premiada. Então, essa primeira questão, você basicamente diz para a gente como é que foi, o que é que você sentiu nessa leitura, como é que foi essa sua experiência de leitura ou de releitura dessa obra. Alguém gostaria de começar a tecer os seus comentários sobre a obra, sobre a leitura desta obra? Posso começar, Marcelo? Boa noite a todos, né? Assim, eu tenho uma grande satisfação em fazer parte desse grupo, desse clube aqui, porque é um aprendizado muito grande. Essa obra eu não fiz a releitura, mas já tive a oportunidade em outro momento de ler. E assim, para mim, tem algumas coisas que me são bem assim, bem marcantes. Hoje eu até a questão, assim, que para mim é muito forte, a perseverança dele e a resiliência, né? O esforço dele, ele persiste, né? Meio diante da derrota, o esforço, a rotina dele cumprir a rotina, a relação dele com a natureza, que ele respeita, e a questão da própria idade dele, não para mim, não assim, não simboliza a idade em si, né? Mas uma experiência de toda uma vida que ele tenta passar, inclusive para um menino, né? E assim, a própria relação dele com o menino, eu não lembro o nome, desculpa, eu sou péssima em nome, mas a relação dele, a questão dele passar os ensinamentos dele, até mesmo ele querer, o menino querer ficar com ele, e às vezes as pessoas trocam, né, o novo, porque acha que o velho não vai dar mais nada, e não tinha mais o que ele aprender. E aí há muito imediatismo, né, de você ver a questão da resolução rápida, né? Então, porque o outro estava tendo peixe, então era mais melhor, porque então assim não tem a questão da resiliência e nem da perseverança. Então, são esses aprendizados, mesmo ele só, ele também ele era bem reflexivo. Acho que é isso que o livro traz para mim. Obrigado, Joselane. Joselane já está com a gente há muitos anos, assim, né? Pessoa muito importante aqui para o nosso clube e é muito bom, né, ter você também nesse ano de 2026. Alguém gostaria de dizer também a sua experiência de leitura, como é que foi? Quem está vindo hoje pela primeira vez? Eu acho que o Antônio, né, tinha dito que ia vir hoje pela primeira experiência, gostou muito do livro, estou vendo aqui que mandou uma mensagem. Boa noite, Janaína, também seja bem-vinda, feliz 2026 para você, também nossa companheira aqui do clube, né, de vários encontros. Você gostaria de dizer suas impressões, Janaína, sobre essa leitura? Ah, pronto, a NR Coelho gostaria de falar. Fique à vontade. Vai ter Olá, uma boa pessoa noite a para falar agora, é todos. Marcelo? Eu- não, daqui a pouco, Janaína. Primeiro a Coelho vai falar aqui
com a gente. Você disse seu primeiro nome, por favor? Acho que deve ser Maria, talvez. Ah, boa, vocês estão me escutando? Estamos. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Romilda Coelho. Só tem um MR aí, de Maria Romilda Coelho. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a minha impressão de releitura desse livro. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez desse clube, né, no domingo passado. Eu estava em uma viagem e aí eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez, né, desse encontro aqui. E foi muito satisfatório para mim, gostei bastante. E a minha experiência de releitura desse livro foi bem interessante, porque eu também tive a oportunidade, né, de andar em alto mar pela primeira vez essa semana, então eu já fui pensando, né, em algumas questões do livro e refletindo sobre algumas coisas que eu havia lido ali nessa obra. Então, foi uma experiência muito marcante, né? Eu consegui aprender algumas questões que eu não havia percebido, né? Essa obra de Hemingway, ela fala muito mais sobre a própria vida, né? Apesar do autor utilizasse aí desse exemplo, né? Dessa ilustração do mar, e ele ter mostrado aí a vida no mar, né? Essa viagem do Santiago em alto mar, mas ele fala muito mais sobre os embates da vida, né? E eu acho que ele estava falando sobre a resiliência de sua própria vida, né? Principalmente quando ele mostra toda a luta dele, né, para conseguir pegar o peixe, para conseguir deixar que aquele peixe ficasse intacto ali, e lutando contra as presas, contra as dificuldades, né, contra aquelas situações que se apresentavam ali, mesmo ele já sendo experiente, mas todos os dias, né, todos os minutos era uma surpresa nova. Então, para se manter e para manter também sua conquista, né, ele faz ali, ele percebe, né, novas situações, tem novas reflexões e toma novas atitudes na sua vida. E isso mostra que não importa quão experientes nós sejamos, né, quão adaptados às situações da vida nós sejamos, todos os dias é uma nova oportunidade, né, todos os dias nós estamos em alto mar ali, lutando contra as ondas, contra as presas, e muitas vezes nós lutamos tanto, né, para uma conquista, mas depois nós temos que lutar mais ainda para preservar a nossa conquista. E às vezes nós nos vemos como o próprio Santiago, né? Ter que chegar na praia só contando a história, né? Porque a conquista, nós não conseguimos trazer nas mãos como um troféu, né? Às vezes a conquista ela vem só em uma história e no nosso fortalecimento e na nossa resiliência e às vezes só nas nossas mentes, no nosso aprendizado. Então, são essas as apreensões que eu gostaria de deixar, né, para que vocês meditassem em relação a essa obra. E agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Romilda. Prazer é nosso. Dalvani escreveu aqui no chat. Ela disse o seguinte: é uma obra linda, interessante, que tem muito do próprio autor na história. Em um momento em que ele não era mencionado, ele ressurge com essa obra-prima. Agora eu vou passar a palavra para a Janaína. Pode dizer suas impressões, Janaína. Oh, boa noite, né? Tá escutando bem? Que eu tô pelo computador, que eu acho melhor. Eu consigo ouvir perfeitamente. Então, assim, primeiro de tudo que essa obra, ela foi um presente, né? Do ponto de vista afetivo, emocional, né? Do ponto de vista de você, como disse a colega, né? Compreender a vida, né? Compreender os seus limites, né? E que, assim, o que me deixou muito notar muito é a questão do processo, né? Mesmo ele não se dizendo como uma pessoa de má sorte, ele teve resiliência, né? Ele não se deixou abater pelas dificuldades.
né? Então, é um livro, assim, eu acho que nós não vamos dar conta nessa reunião, porque não tem só uma coisa aqui para você discutir. Vai desde a questão da biologia, da natureza, né, do meio ambiente, dessa relação do homem conflituosa com o meio ambiente, até a questões mais complexas, né, do comportamento humano, né, do que faz a gente ser humano e do que faz a gente ir para essa sociedade que só quer visar o lucro, né? Então, ele faz todos esses debates, desde um debate relacionado com a biologia, com a sociologia, com a filosofia, com a história, é muito rico, né? Eu estava até aqui pegando algumas palavras que ele utiliza dessa linguagem da pesca, né? E dessa vontade dele da questão do trabalho, que é uma coisa muito, muito moderna, apesar dele se utilizar disso de uma maneira bem simples, né? Então, Marcelo, eu não sei, porque se eu começar a falar aqui, eu não vou dar espaço, mas é uma obra assim. Toda obra que vocês colocam aqui, eu acho que é um presente, é muito interessante, porque quando a gente discute junto, né, parece que fica melhor ainda, mas essa obra é muito boa, né? Eu não sei se eu tô exagerando, mas eu gostei bastante. Era isso. Obrigado, Janaína. De fato, eu percebo que essa obra despertou muita emoção, né? É, em nós leitores, né? Alguém mais gostaria de dizer suas impressões? Gente, eu enviei lá para o grupo uma frase que eu acho que é uma frase bem interessante. O Santiago diz assim, né? Cada dia é um novo dia. É preferível ter sorte, mas eu prefiro ser exato. Assim, quando a sorte vem, está-se pronto para ela. É um texto aí escrito, né, na terceira pessoa, mas ele usa muito esse recurso, né, de se aproximar ali do olhar do protagonista. E aí esse nosso protagonista diz isso, né? Boa noite, Elinei, seja bem-vinda, né? Feliz 2026. E aí eu enviei lá para o grupo essa frase, que eu acho que é uma frase marcante. Cada dia é um novo dia. É preferível ter sorte, mas eu prefiro ser exato. Assim, quando a sorte vem, está-se pronto para ela. Por que essa frase eu destaquei? Porque a história ela começa, né, dizendo que esse velho ele já se encontra há 84 dias sem apanhar um peixe. Então, ele já são 84 dias sem apanhar um peixe. Nos 40 primeiros dias, um rapaz, né, chamado Manolim, foi com ele. Eles têm uma relação muito forte, uma conexão muito profunda, porque foi o velho que ensinou o Manolim a pescar. E aí, nos primeiros 40 dias, esse rapaz, ele o acompanhou, né? Só que depois desses 40 dias sem peixe, os pais disseram, né, que o velho estava salau. Então, essa palavra, acho que é uma palavra muito importante aí no nosso romance, porque salau significa a pior forma de azar. Então, assim, é uma história que começa, ao meu ver, discutindo aí o papel da sorte, ou da má sorte, ou do azar, né?
Então, quem é esse velho, né? Esse velho, ele é alguém que começa na nossa história desafiando a má sorte. Ele precisa quebrar o salão, que é essa pior forma de azar, né? Então, assim, os outros pescadores já começam assim, ele já começa a se sentir um tanto quanto isolado, os outros pescadores olham para ele meio de lado, e aí lá na frente ele diz: não, com certeza a sorte é uma coisa desejável, mas eu prefiro ser exato, porque quando a sorte vem, está-se pronto para ela. Então, a minha reflexão de começo aqui, ela é essa, gente. Existe uma discussão filosófica, vocês me ouvem? Sim. Existe uma discussão filosófica, né, que o Aristóteles faz lá na Ética Nicômaco, que é uma discussão sobre o papel da sorte na nossa vida, né? Porque o mestre de Aristóteles, que era o Platão, ele acreditava que ser uma boa pessoa garante a boa vida para a gente. Então, se você for uma boa pessoa, você será uma pessoa feliz, né? E o Aristóteles, ele questiona se isso realmente acontece, quer dizer, porque nós conhecemos muita gente boa que não teve essa sorte, não teve a sorte de ser feliz, porque a fortuna, né, a sorte, ela pode, de certo modo, arrasar tudo, né, a qualquer momento, né? E aí nós temos esses dois pares, assim, né? Você tem de um lado as pessoas que dizem que não, é importante você ser uma boa pessoa, é importante você desenvolver, né, ali o seu caráter, você desenvolver certas virtudes, porque sem isso, como é que você vai viver bem? Como é que você vai ser feliz? Como é que você vai ter uma vida boa? E tem gente que vai dizer que mesmo tendo tudo isso, não há garantia de que você vai ter uma vida boa, por quê? Porque a sorte pode, né, acabar com tudo, né? E o Aristóteles, ele concorda com esse segundo tipo de gente, de posição, que diz que a sorte realmente pode acabar com tudo, pode botar tudo a perder. Só que o Aristóteles faz uma pequena ressalva, que é o seguinte: ainda assim é preferível viver como se o caráter bom fosse determinante do que a sorte. Porque quando você coloca tudo na mão da sorte, de certo modo a tua vida fica carente de significado. Então, para ter uma vida significativa, para ter uma vida repleta de sentido, você não pode, digamos assim, dar à sorte esse papel tão central. Por mais que a sorte, no final das contas, tenha um papel central. Então, eu estava lendo sobre isso e eu estava vendo que o Aristóteles pegava essa ideia justamente das tragédias gregas, que as tragédias gregas, elas ensinavam para, né, ali as pessoas como a vida humana era frágil, como a vida humana é vulnerável, né? Como a boa vida humana é frágil, como a boa vida humana ela é vulnerável, né? Então, esse cara que é o Santiago, o velho, né? Ele já começa aí o nosso texto diante dessa realidade, que é a realidade de uma pessoa que está há 84 dias sofrendo de um terrível azar, de uma terrível má sorte. E aí lá na frente ele diz, bem, não importa mais os 84 dias, cada dia é um novo dia. Ele continua, é claro que é preferível ter boa sorte, mas mais do que contar com a sorte, eu preciso contar o quê? Né, comigo mesmo, eu preciso ser exato, eu preciso ser preciso, eu preciso o quê? Estar pronto, né, para quando a sorte vir, né, eu estar preparado para ela. Então, quer dizer, não importa o que a sorte, o que o azar ele traz para Santiago. Santiago ele enfrenta, digamos assim, contando com as suas forças,
é até o limite, até o limite. Então, Santiago, você vê, ele come o atum cru, porque ele diz assim, eu tenho que comer o atum cru porque eu tenho um problema de cãibra na mão esquerda, né? E assim, é terrível assim você tá pescando e você sofrer com cãibra, né? Aí, enfim, todos esses detalhes que ele vai dando são detalhes assim, de como colocar a linha, do tipo de coisa que se coloca no anzol. Todos esses detalhes são detalhes relevantes e que ele compartilhava esses detalhes relevantes com o rapaz, com o Manolim. Então, nós vamos ver aqui em uma das questões mais para frente, por que que o Santiago está o tempo todo lembrando do rapaz, lembrando do Manolim. Ah, eu queria que ele estivesse aqui. Por quê? Porque ele queria ter, digamos assim, uma testemunha humana, né, daquilo que ele está enfrentando e do modo como ele enfrenta aquilo, tá certo? Porque, sabe, o tempo pode estar bom, o tempo pode estar ruim, mas o modo como você encara isso é o que realmente vai dar significado, né? Então, mesmo no mau tempo, a forma como o Santiago ele encara isso é o que dá o significado. E aí ele fica em dúvida, pô, queria que ele tivesse aqui, porque né, ficaria mais fácil, assim, né? Tem aqui uma testemunha do que depois eu contar, que aí fica parecendo história de pescador. Então, gente, eu começo o meu comentário, que foi, na verdade, a releitura, dando essa ênfase aí, dando esse destaque para a questão da sorte, ou para a questão da má sorte, tá certo? Janaína, pode falar, Janaína, não, Eu ia peraí, fazer. Erineide Oi. e Janaína, né? Primeiro a Janaína e depois a Erineide. Não, eu ia falar, mas era mais sobre essa questão da sorte. Mas vamos para a questão 2, né? Porque já está aí. Depois eu falo. Não, pode falar, Janaína, depois a gente passa para dois, que a Erineide também vai dizer as impressões dela, logo na sequência. Tá certo. Não, porque assim, essa frase que você colocou no grupo, eu não consegui identificar, entendeu? Eu li 2 vezes, mas tem coisa que passa batido. Mas o que eu identifiquei é que, apesar dele não ter visto ele dizer isso diretamente, que você viu, né, que ele disse, mas ele, intencionalmente, ele agia dessa maneira, né? Apesar dele se colocar para baixo, eu não tenho sorte, os pais não querem que você ande comigo, mas ele colocava, mas nós temos fé, meus pais não têm fé, mas nós dois temos fé, né? Nós temos esperança, né, de que a gente vai conseguir. Então, eu acredito que essa ideia do personagem é uma forma também de fazer uma crítica, né? Essa sociedade que ela é muito voltada para números, né? Para produção. É uma sociedade que quer te dilacerar e te diminuir porque você não bateu tal meta, né? Não fez tal coisa, né? Não desenvolveu determinado trabalho, né? E aí ele faz essa crítica a essa sociedade no sentido de que ele estava no processo, né? Ele não conseguiu, mas ele não desistiu, né? Mas ele buscou, no fundo, uma forma de colocar um ensinamento, né? Que é o ensinamento de que você está ganhando nesse processo, você não está perdendo, né? Então, eu achei interessante, né? E o menino, ele é um grande aprendiz dele nesse sentido também, né? De buscar, né? Então, ele vai nos revelar essa sociedade que é muito simples, simplória, né? Que não é autêntica, né? Vamos dizer aí dos filósofos existencialistas, mas ele, a partir da sua própria ação, que ele enfrentou o mar, né? E aí no final do livro, né? Já diz assim, por que eu não consegui, né? Porque você foi além do seu limite, mas você conseguiu outras coisas. Você não conseguiu o peixe, né? Você conseguiu a honra, a glória
mais subjetiva, né? De você compreender o mundo e compreender as relações. Acho que é isso. Obrigado, Janaína. Irineide? Boa noite, minha gente. Vocês me ouvem direitinho? Na verdade, as primeiras impressões. Primeiro é também uma releitura, Marcelo. E aí eu fiquei pensando, enquanto lia o livro, eu não sei quem no grupo é professor, mas todo professor que fez o PND, que é aquela prova nacional docente, reclamou do tema da questão da etariedade, né? E aí, na produção, eu fiquei muito, lembrei muito da questão do menino e do velho, né, da questão do aprendiz. Por que o Manolinho o tempo todo chamava ele de velho? Ele não chamava pelo nome. E ele chamava o tempo todo o menino de um menino. É alguém que está ensinando e alguém que está aprendendo. Me peguei também na questão dos tubarões, né, levando para a questão de classe mesmo, né? A gente vai ver o tubarão como um predador, aquele que se aproveita do trabalho alheio. Mas me peguei também na questão da vitória, né? Ele é vitorioso, ele é um herói sem vitória, né? E até discuto a questão da inutilidade da vitória, né? Porque ele pesca o peixe, né? Mas no fundo a gente percebe ele como um herói derrotado, eu não sei. Mas gostei muito da leitura. E a outra coisa que eu me apeguei muito no livro é que ele, em nenhum momento, ele se sente inimigo do peixe, né? É os dois que estão na luta, nós estamos lutando pela sobrevivência. É isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Irineide. Davani fez um questionamento se o pescador e o menino poderiam ser a mesma pessoa. Não tenho, assim, evidências nesse sentido. Eu senti, assim, que tanto Janaína quanto Irineide puxaram um pouco, assim, sobre essa questão da parceria, né, a Janaína sobre a parceria com o menino, né, e, de certo modo, uma crítica ali à sociedade, e a Irineide também uma parceria com o peixe e uma certa crítica aos tubarões, né, que o velho chama de os galanos, né. E aí eu acho que esse contraste ele se apresenta logo no começo pela forma como o Santiago ele trata o mar, né. Então, alguns dos pescadores mais novos, ao falarem do mar, dizem o mar, que é masculino. Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo de um inimigo. Enquanto o velho Santiago, ele prefere chamar o mar de lamar, né? Ele prefere chamar o mar de lamar. Então, assim, ele trata o mar no feminino e o que é que isso significa, né? Quer dizer, e aí eu acho que pega um pouco do que Janaína falava sobre uma certa mudança que está ocorrendo na sociedade. Esses pescadores mais velhos, eles viam o mar como algo que doa, né? Como algo que premia, como algo que corresponde a uma espécie de dádiva, né? Como um doador da vida, né? Como algo, sabe, que você abriga e que você é abrigado por isso, né? Enquanto esses pescadores mais novos, eles não percebem essa dimensão do dom, da dádiva, da graça, da doação, né? Eles não compreendem o mar nesse sentido materno
mas sim em um sentido como um oponente, como aquilo, né, que vai te confrontar sabe? Então, assim, tem uma perspectiva ali mais produtivista mesmo, assim, a perspectiva de que, sabe, o que você tem é aquilo que você conquista, é aquilo que você retira a força, aquilo que te confronta, aquilo que é o teu adversário, né? E acho que o Santiago, ele fala assim que o mar, quando ele nos contraria, ele não nos contraria porque ele tem esse intuito, mas é porque é da própria natureza dele, essa natureza, né, ele coloca assim uma natureza volúvel, uma natureza, mas ao mesmo tempo uma natureza doadora, né? Uma natureza doadora. E aí, Janaína, o que é que você acha? Você falando aí me fez pensar nessa relação entre os povos antigos, né, e os povos atuais. Você fala dessa relação que ele tinha com a natureza, porque antes qual era a relação da natureza, né? Era essa relação que o Santiago tinha, né? Que é de você sentir um certo respeito, né? Não estou dizendo aqui que é uma relação melhor do que a outra. São relações que foram sendo construídas, mas se existia um certo respeito, se existia um certo medo, né? Mas que se enfrentava, mas que tinha essa mística toda por trás, né? Diferente dessa sociedade hoje, que é uma sociedade mais voltada para a ciência, para o progresso, né? E aí é muito comum, né? Até a própria Simone de Beauvoir fala isso no livro dela, O Segundo Sexo, é muito comum se ter essa comparação da terra com a mulher, com a fecundidade, né? Ele fala até que assim como a mulher, o mar, ele acompanha as fases da lua, né? Tem uma parte que ele fala isso. E também ele tem um certo respeito. Diferente, por exemplo, daquela coisa de se comparar a mulher com a natureza, que ele cita aqui no livro também, para diminuir a mulher. Não é o caso dele. Ele não diminui a mulher e nem diminui a natureza, né? Como tem aquelas furacão Traquim, né? Katrina, né? Aquelas coisas de dizer que porque é muito ruim, né? Para o ser humano, portanto é uma mulher, né? Não é esse o caso aqui, mas que ele tem ainda esses requisitos, né? Mais antigos aí dessa relação com a natureza, né? Assim que eu entendo. É isso. Eu queria só fazer esse comentário mesmo. Perfeito, Janaína. Perfeito. Muito obrigado. Ele fala assim, né, que o velho sempre pensava no mar como feminino, como algo que entrega ou recusa favores supremos. E se tresviarava ou fazia maldades, era porque não podia deixar de as fazer. E aí ele completa: a lua influi no mar como as mulheres, pensava ele. Então, essa forma dele, né, de designar o mar, vocês acham que, de certo modo, tem um impacto também na forma como ele se relaciona com o mar, né? Então, Janaína destacou talvez essa mudança de mentalidade, né, dos antigos em relação aos modernos, né, aos meninos mais novos, aos pescadores mais novos, né? E acho que é uma coisa que o texto também faz esse destaque, né? E esses pescadores mais novos, com certeza, de certo modo, perderam assim esse sentido mais, talvez mais profundo assim do que o mar é e do que o mar significa. Por quê? Porque esses jovens, eles ficaram muito focados nos meios e nos instrumentos. Eles usam boias, usam flutuadores, usam barcos a motor, compram fígados de tubarão, né? Então, assim, eles estão muito focados nos meios, nos instrumentos, né? Enquanto o velho, no caso, ele tem uma compreensão distinta, né?
E a lua, de certo modo, ela tem essa fraternidade com o mar. Então, todos aqueles elementos da natureza, de certo modo, eles têm uma conexão, né? Então, assim, saber compreender essa conexão é aquilo que o velho, digamos assim, faz, né? É aquilo ao qual ele está mais atento. Joselane. Marcelo, eu vejo também que ele tem uma relação com o mar, entendeu? Uma relação de diálogo, de escuta, ele observa, como você mesmo falou aí, né? Hoje os novos pescadores, eles usam de instrumentos e ele, pela experiência dele, ele aprendeu a entender os sinais da natureza, o comportamento dos peixes, as correntes. Então, isso também, essa relação dele, ele mostra também uma relação de respeito, de paciência. Ele também tem uma certa resistência, né? Da própria resistência dele de ficar esperando, tanto física como emocional. Então, eu acho que eu quero acrescentar essa questão dessa observação, dessa capacidade que ele aprendeu com o tempo, né? A escutar e observar, né? Essa relação dele com o mar, com os peixes, com os pássaros. É isso que eu queria acrescentar. Eu acho que essa última parte a gente perdeu um pouco, porque teve alguma oscilação. Não sei se foi só para mim ou se foi para os outros no teu áudio, Joselane. Ai, desculpa. Não, eu só te falei que ele tinha uma relação de escuta, de observar o mar, algo que os novos pescadores usam outras ferramentas, e por usar outras ferramentas, eles não têm essa paciência, esse momento do autoconhecimento, essa capacidade de observar e de dialogar, não só com o mar, mas com os pássaros, com os peixes, as correntes, que às vezes a gente precisa observar, né? Eu sempre digo muito para os meus alunos, assim, quando eu entro numa enfermaria, eu consigo claramente perceber quais são os pacientes que dependem de mais cuidado, o que é que eu preciso fazer, quais são os pacientes que estão deambulando, quais são os que têm cuidado espacial, depende. Mas a minha experiência fez com que a minha capacidade de observar o meio me fez, assim, ter esse crescimento, essa capacidade de percepção. Então, a relação dele com o mar é de companheirismo, né? Então, talvez por isso o uso do feminino, e também por essa relação de escuta, de observação, de respeito. Pronto, era isso que eu queria falar. Perfeito, Joselane. E o exemplo que você deu, né, na sua própria prática profissional, eu acho que ele é excelente, né? Porque às vezes a gente fala certas coisas, né? E às vezes as pessoas, elas só pegaram as palavras, né? Às vezes elas não conseguiram ainda se conectar com os sentidos profundos que aquelas coisas ditas têm, e mesmo aquelas coisas ditas, às vezes não tem a mínima chance de alcançar, né? Tudo que está envolvido, né? E aí você deu o exemplo aí da sua prática profissional, né? Quer dizer, tem coisas que você percebe ali na sua profissão, na área da enfermagem, que tem muito a ver com o acúmulo da sua experiência, né? Então, eu estava refletindo sobre isso, né? Sobre o nosso clube literário. É um clube que já tem aí mais de 11 anos, e hoje, gente, na área da literatura, existe uma discussão, que é uma discussão sobre letramento literário, né? O que é o letramento literário? As pessoas estão usando agora essa palavra letramento, lá do inglês literacy, né? E aí, o que é que isso significa, né? Quer dizer, a gente, quando fala de letramento, né, a gente sabe que não basta que a pessoa seja alfabetizada, né? Ela tem que incorporar certas práticas, ela tem que compreender certos contextos.
E isso demanda uma certa vivência, uma certa experiência, né? Então, assim, o letramento ele não vai se resumir à mera alfabetização, né? Ela vai demandar justamente, né, você ter a experiência né, e o envolvimento com aquelas práticas letradas, né? E como é que isso se conecta com a questão da literatura, né? Então, assim, é óbvio que quando um clube como o nosso diz assim, apenas leia o texto, né? A gente está dizendo o seguinte, olha, se você é capaz de pegar um texto como esse e fazer a leitura, você já está tendo uma experiência literária, né? Só que vocês sabem disso, quando você faz 5 encontros aqui, quando você faz 10 encontros aqui, você tem um tipo de envolvimento com a literatura que tem a ver com esse acúmulo, porque você teve o quê? Você experimentou vários textos, você se desenvolveu em novos contextos, você se desenvolveu em algumas discussões. Então, o que um clube oferece é muito mais do que só a leitura e a discussão de um texto, é também, digamos assim, um aprofundamento desse letramento literário, né? Um envolvimento com essas práticas que não basta que você venha aqui e diga, o que é que eu vou te oferecer? Eu vou te oferecer isso. Não. Eu não posso nem oferecer e nem garantir. São coisas que somente a tua experiência e a tua vivência e o teu envolvimento vão poder te dar, entendeu? Então, eu acho que o teu exemplo foi muito bom, Joselane, porque quando a gente pensa no Santiago, a gente pensa assim, que tem certas coisas que ele consegue traduzir em palavras e tem coisas que ele talvez nunca consiga traduzir em palavras. E aí ele precisava ter o menino ali, o rapaz ali, porque só dizer o que ele viveu talvez não seja suficiente, entendeu? Irineide. Oi, Marcelo, só complementando a ideia da questão de como Santiago vê o mar, eu achei bem interessante essa questão dele chamar o mar sempre no feminino, né? Eu acho que é a questão da gente trazer mesmo essa questão do machismo. Ainda é possível esse homem, né, esse homem alfa, né? A gente vê um pescador solitário e tudo. Eu acho que a ideia desse mesmo era trazer mesmo a questão da discussão do machismo que a gente precisa estar superando. E a relação dele com o mar, eu acho que é essa relação de observação, a gente percebe que ele conhece muito do ambiente, do lugar que ele pisa, e, na relação dele com o peixe, com o mar, a gente não percebe muito essa questão do medo, do desespero, eu acho que ele lida bem com as situações. Gente, interessante, a Irineide trouxe essa questão, porque é uma questão sobre a masculinidade, né? Eu acho que o Hemingway, nesse livro, né, do Velho Mar, também fala sobre uma forma de compreender ali a masculinidade. E essa forma, ela é muito desafiadora porque parece que a velhice, né, o envelhecimento, ele gera uma certa crise nessa compreensão do masculino ali, né? O masculino representado como algo forte, né? Como algo que não desiste, como algo, sabe, persistente. Então tem aqui essa discussão sobre um certo orgulho, né? Sobre a híbris, né? Ali no termo grego, porque o próprio Santiago ele diz que ele cometeu um pecado que é o pecado do orgulho, porque ele foi longe demais, né? Ele diz assim, fui longe demais.
E a perda do peixe é como se fosse uma punição inevitável, né, da natureza, justamente em razão desse orgulho. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho isso, né, como o orgulho ele aparece como tema aí em O Velho Mar, o orgulho dele como um pescador habilidoso, como um pescador experiente, mas também o orgulho dele vinculado a certa ideia do que é o masculino, tá certo? E aí a gente também pode discutir aí esses outros temas, como a esperança e a resistência, como também tem aí uma certa discussão sobre um heroísmo, ou seja, uma luta do Santiago contra o próprio destino, contra a própria sorte, contra a própria fortuna. E para abrir aí para vocês a discussão, eu vou recuperar aqui a questão 2, porque o texto começa falando sobre os olhos de Santiago, né? Fala assim: tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis, né? Então, os olhos, eles aparecem aqui como uma exceção, né? Quer dizer, enquanto tudo mais está sofrendo um processo de declínio, né? Os olhos parece que buscam, de certo modo, a persistência desse espírito, né? Dessa força espiritual, né? E, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ideia do orgulho, sobre os olhos, né? Os olhos de Santiago, que em várias outras partes ele fala também sobre a importância aí dos olhos, né? Ele fala que tem alguma coisa que cega os olhos, que é importante conservar os olhos de uma certa maneira. E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês acham que o orgulho é um tema importante aí nesse livro? Vocês acham que ele é punido por esse orgulho? Vocês veem essa tematização também do masculino? Porque hoje nós falamos de masculinidades no plural, né? Existem várias formas de ver o masculino. Eu lembro que uma das primeiras vezes que nós discutimos aqui o Velho e o Mar, a gente discutiu logo na sequência a Casa das Belas Adormecidas, né, de Junichiro, não, de Yasunari Kawabata, né, que é outro vencedor do Nobel. E ali também discute assim sobre o envelhecimento, sobre o masculino, só que aquele masculino e aquele envelhecimento vai para um certo nível de perversão, vai para um certo nível ali, sabe, de enfim, então, assim, como eu falo, o masculino, ele é no plural, né? O masculino pode ser compreendido como as masculinidades, né? Da mesma forma, o envelhecimento, ele é uma coisa plural, né? E o próprio envelhecimento desses masculinos, ele é uma coisa distinta. Então, assim, o que é que há de distinto em Santiago, né? Que o Santiago não vai para o nível de depravação e perversão, né, lá do Kawabata, ele vai para uma outra coisa que tem mais a ver com os limites físicos dele, que se conecta mais com a história dele profissional, né, e da relação dele com a natureza. Vou passar aqui para a Janaína e depois eu passo para a Erineide. Pronto. Assim, a questão do orgulho e da questão do machismo, apesar de não ser algo, na minha opinião, né, que é muito exacerbado na figura do Santiago, porque, como a gente já ressaltou aqui, ele tem um respeito, né, pela natureza e pelos outros seres vivos, né, isso a gente vai vendo ao desenrolar da história, né, que ao matar alguma coisa, eles questionam, né, questionam até mesmo se aquilo é pecado ou não, se aquilo é correto ou não. Mas que ele é uma pessoa que ele buscou, né, ultrapassar os seus limites. Apesar de aquilo não ter para ele, na cabeça dele, né,
não ter sido algo de sorte e poder ter sido uma punição por ter infringindo ali os limites, né, da praia e do até, né, o alto mar, que aí vários tubarões, né, foram atrás dele, mas no final, eu não sei nem se no livro vai descrever isso, né, mas no final ele foi tido como um herói, né, como uma pessoa que desbravou, não trouxe nada, né, mas as pessoas entenderam que ele fez muita coisa para além, né, de trazer o resultado, que foi a coragem, né, de ir lá e tudo e de desbravar. Se isso é positivo ou não, assim, acredito que tem momentos na vida da gente, é simbólico, né? Tem momentos da vida da gente que a gente tem que se desprender mesmo, se desbravar. E as pessoas, elas reconheceram, né, essa vontade, essa história, né, essa resiliência dele, essa resistência dele, né, mesmo ferido, mas continuou, tanto que ele passou 4 dias sem dormir, né, então isso é complicado, né, e velho já um homem idoso, né, e passou 4 dias sem dormir. Então é um livro que ele vai falar dos problemas da velhice, né, como tem naquela parte que você fala dos olhos, né, mas tem também a questão da velhice como algo que me faz ver a vida, né, de uma maneira diferente. Tem até uma parte do livro que diz assim, os jovens, né, ele comentando com o Manolito, Manolito, não é o nome do personagem, nem lembro mais. Ele comentando com o rapaz, dizendo, olha... Manolito, né? Nós somos... nós velhos... Manolim, né? IN, Manolim. Manuelito, né? Nós, quando somos velhos, a gente acorda muito cedo. E os jovens são cansados demais, né? Acorda muito cansado. Aí tem uma coisa muito interessante que ele diz, Manolim, pronto, notaram aqui. E uma coisa que ele diz que é muito interessante, de que os velhos, né, segundo ele, acordam muito cedo para viver mais, né? Porque já está no fim da vida, então quer aproveitar mais, né? Então, é interessante essa discussão que o livro faz, né? A questão dos idosos. E aí uma colega falou aqui que caiu na prova do PND, né? Essa questão da etariidade. Se todo mundo tivesse lido esse livro antes, né? Porque poderia ter feito uma excelente redação, porque esse livro ele dá muita ideia para a gente pensar nisso, né? De uma maneira, não de uma maneira floreada, inexistente, fantasiosa, né, da velhice, mas de uma maneira sensata, né, de uma maneira que a gente tem que pensar, porque todo mundo vai envelhecer, né? Acho que é isso. Obrigado, Janaína. De fato, essa caiu, né, no PND sobre etarismo, e se eu não me engano, no último Enem também caiu alguma coisa sobre etarismo. Se eu não me engano, na redação do último Enem também caiu. Não foi, Erineide? Acho que sim. Aí vou passar para a Erineide. A Dalvane também levantou a mão e depois o Antônio Machado. Podem falar. Oi, gente, a respeito da primeira pergunta, se o orgulho é um tema do velho mar, eu acho que é sim. Eu percebo isso no próprio velho. Às vezes acontece de ele não se alimentou, mas alguém pergunta e ele diz que se alimentou porque ele não quer dizer que está com fome, né? E a questão dele querer provar o tempo todo. Por exemplo, muitas vezes ele diz, se o menino estivesse aqui, como se o menino fosse uma referência para ele, né? Tudo que ele estava fazendo, o menino tinha que ficar sabendo, e se ele estivesse vendo. A questão da esperança também, né? Eu até postei no meu Instagram essa frase que ele lá na página 104, quando ele diz, é uma estupidez não ter esperança. Né? Quando ele pensa, é um pecado perder a esperança. Então, eu vejo muito essa questão da esperança, da própria resistência, né, do Santiago. E se o Santiago é um herói nessa história, eu considero um herói. Eu até estava lendo também um livro, gente, que eu gostei muito, que trata da questão da etariedade também, que é quando os pássaros voam para o sul,
Porque aí nós vamos ter o protagonista, que é o Mor, que ele está o tempo todo preocupado. Você vai... Quanto mais o tempo passa, mais você perde a sua autonomia, mais você não tem decisão dentro da família, mais a família decide por você. E aí eu percebo no Santiago também essa preocupação, porque quando ele está conversando com a mão dele, ele fala disso, da inutilidade da mão. Para você que era considerado inútil, até que você foi longe. Eu acho que essa relação também ele faz com ele mesmo, de provar que não é inútil, que pode ir longe. Eu acho que é isso. Obrigado, Irineide. Fechei rapidamente aqui o meu vídeo, só porque a internet está oscilando e isso vai me ajudar aqui na minha gravação, tá bom, gente? Antônio, você pode falar. Boa noite a todos e a todas. Está sendo a minha primeira participação e, por meio desse momento aqui, né, tentar quebrar um pouco a vergonha de participar a primeira vez, mas ok. A minha percepção sobre essa questão do orgulho, ela ocorre no momento que ele vai percebendo, diante dos fatos, né, das questões que vão acontecendo entre ele e o peixe, né, para poder pescar o peixe, ele vai percebendo o que é a inevitabilidade do tempo no corpo no corpo dele, na falta de força, né, e que o tempo lá também vai desgastando, questão de sede e fome, por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a compreender que o tempo para ele, né, passou, que ele não é mais, né, aquele ser que de bastante força de outrora, né, e ele vai aceitando isso e vai lidando com o que ele pode, com o que ele tem, com o que ele é capaz, sabe? E então, assim, eu acho muito interessante isso, que o tempo, né, e essa ação dele de pescar ali aquele peixe gigante, né, aquele peixe muito grande, vai quebrando esse orgulho dele e faz com que ele passe a aceitar essas limitações da própria idade em si, sabe? Com exceção do olhar, né? O ponto de vista dele, que ele ainda mantém bastante jovem, bastante animado, né? E o mar é para ele o estímulo de vida, é onde ele consegue sair do espaço ali de angústia, né, da própria vida, né, do sem sentido, e o mar passa a ser para ele um lugar de sentido, né? E a questão da esperança, o peixe, por mais que o peixe tenha sido destruído, totalmente destruído, né, por outros peixes lá, os tubarões, o que dá a ele essa questão de prazer foi nessa experiência, no retorno, né, trazer pelo menos a carcaça da experiência que ele teve no mar, né? De tantas dificuldades, ele pelo menos conseguiu trazer a carcaça daquela experiência, né? E as pessoas ao redor ali da aldeia onde ele mora ficam impressionados com o tamanho, né? Com a diferença do peixe, por aí vai. Bem, é isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Antônio. Isso aí, tem que quebrar a inibição, né? E participar, e gostei muito dos seus comentários. E eu estava aqui vendo, gente, a próxima questão sobre os leões. A questão, praticamente a questão final, assim, do encontro de hoje. A última questão é se vocês percebem alguma moral na história, mas eu acho que essa discussão ela já vem permeando o nosso encontro desde a primeira fala, né? Vocês podem pensar sobre isso. E eu estava vendo aqui a questão da sexta questão, que é sobre os leões, e aqui, né, eu estou aqui com o Kindle, e aí a última frase, né, do texto é assim: o velho estava a sonhar com os leões, né? E aí só de reler assim, a gente tem vontade de chorar, e eu entendi que várias pessoas aqui
tiveram essa vontade de chorar. Então, esse final é um final muito emocionante, né? Assim, um final, né? Assim, bem emotivo. E aí, o que é que são esses leões, né? Ó, gostaria que ele dormisse umas horas para que eu pudesse dormir e sonhar com os leões, né? Porque os leões são o refúgio mental escolhido por Santiago no auge da dor e do cansaço, né? Quer dizer, por que que ele pensa nos leões e não na esposa, e não, né? Pegar aqui o trecho, né? O trecho diz assim, logo no começo: já não sonhava com tempestades, nem com mulheres, nem com grandes acontecimentos, nem com grandes peixes, nem com lutas, nem com provas de força, nem mesmo com sua mulher. Sonhava apenas com lugares e os leões na praia. Quer dizer, por que que o Santiago sonhava com os leões, né? Irineide. Oi, gente, eu vejo assim a questão dos leões, que ele diz, por que não dorme um pouco para que eu possa sonhar com os leões? Eu já percebo o Santiago um pouco cansado, e para mim os leões lembram a juventude dele, a resistência. Eu acho que é esse voltar, eu preciso descansar um pouco, eu preciso pensar um pouco. Até aí eu vejo a questão da esperança, né? Eu preciso, se ele dormisse um pouco, para eu sonhar um pouco com os leões, eu vejo como uma questão de resistência, né? De voltar no tempo, de memória, de liberdade, de juventude mesmo. Eu vejo por aí. Perfeito, perfeito. Ele fala assim, né? Ó, ele fala para o Manolim, né? Quando eu era da tua idade, eu ia de marujo num navio rumo à África e vi leões nas praias ao anoitecer, né? Então, gente, o Santiago, sonhar com os leões, para ele é sonhar com a juventude, né? Como a Elineide falou, né? Sonhar com os leões é sonhar nessa época em que ele trabalhou né, para barcos que percorriam ali as costas da África, né? Então ele via aquela areia branca, ele via os leões nas praias, né? Então essas imagens que são imagens que ele capturou, né, na juventude, isso é o que mais é recorrente aí nos sonhos do, do Santiago, né? Então eu concordo aí com a Erinete, quer dizer, os leões lembram essa juventude. Janaína. Então, eu vim formular agora, né? Porque eu li o texto, não deu tempo nem de pensar nas questões. Mas, assim, com certeza que remete à questão da juventude, né? Porque é um sonho, né? É um lugar do qual ele queria fazer parte, eu concordo com vocês. Mas também me remete à ideia, porque desde o primeiro momento do livro, a gente vê que ele não é igual aos outros pescadores, né? Que ele é algo estranho, né? Ele é um ser estranho, assim como ele denomina a tartaruga como algo estranho, ele é algo estranho, né? No sentido de quê? Que ele tem uma visão aventureira, né? Estou dizendo que ele é o único. Então, assim, existe essa consciência, sobretudo na questão da masculinidade, de colocar essa ideia do homem, né, que desbrava, do homem que mata, né, do homem que, apesar dele ser uma pessoa sensível, né, respeitosa, né, com todos os seres vivos, mas dentro dele existe essa veia de aventureiro. Daí eu posso pensar que existe muito da cultura, né, dessa cultura do que é ser homem dentro da sociedade. Não que ele esteja fazendo isso como algo pensado, né? A gente percebe que é um homem simples, mas que ele busca, né, essa aventura, né? E o ápice da aventura dele era o que estava ali no passado dele, que foi quando ele viu esses leões, né? Nas praias, né?
E aí ele coloca a ideia desse ser homem aflorado, né? Desse ser homem agressivo no sentido de que vai para cima. E foi o que ele fez, né? Na história dos tubarões. Ele se desafiou, ele quase morreu. Né? Então, para ele, isso é o que move, né, a vida dele. Bom, foi isso que eu interpretei, né? E esse sonho que vai trazer à tona tudo isso que ele deseja, que ele almeja, né? É isso. Muito, muito lindo e muito emocionante, né, gente? Eu vou ler esse trecho aqui, que está já indo para o final do nosso encontro de hoje. Vou ler esse trecho, eu acho muito bonito e muito emocionante, né? Diz assim, ó, não tardou que estivesse a sonhar com a África. Quando era rapaz, e as extensas praias douradas e as praias brancas, tão brancas que faziam doer os olhos, e os cabos alterosos e as grandes montanhas escuras. Vivia ao longo da costa todas as noites agora, e em sonhos ouvia o estrondo da ressaca e via as canoas nativas deslizarem por ela. Cheirava o alcatrão e a estopa do convés, a dormir, e cheirava o cheiro da África que a brisa da terra pela manhã trazia. Então, assim, quer dizer, toda vez que eles sonhavam com as praias africanas que remetiam a essa juventude dele, e ele sonhava com essas areias brancas, tão brancas que faziam os olhos arder, e ele sonhava com esses leões nas praias, e depois ele diz como é que esses leões brincavam como gatos pequenos no escuro, né? Diz assim, ele sonhava apenas com lugares e os leões na praia. Os leões brincavam quais gatos pequenos no escuro, e gostava deles, né, dos leões, como gostava do rapaz, né? Então, assim, gente, é tão bem escrito, é tão bonito, assim, a forma, enfim, é tudo lindo, é tudo bonito e é muito emocionante. Janaína levantou a mão, pode falar. Não, é só uma pergunta, se você ou alguém souber responder. Essa esposa dele só foi citada uma vez no livro. Ela morreu? Eu acho que ela não teve significado nenhum, ou eu estou exagerando, não entendi, né? Se alguém puder me dizer se teve outra impressão, né? Janaína, tem uma parte aqui que fala sobre o espaço físico da choupana do velho, né? E diz que nessa choupana havia algumas gravuras, uma gravura a cores do Sagrado Coração de Jesus e outra da Virgem de cobre. Eram relíquias de sua mulher. Noutro tempo, houvera ainda uma fotografia dela na parede, mas ele tirara por se sentir muito só ao vê-la. E estava agora na prateleira do canto, por debaixo da camisa lavada. Então, essa mulher é uma mulher ausente, e ele retirou essa fotografia
porque é uma fotografia que reforçava a percepção de solidão dele. Eu não sei vocês, mas assim, a impressão que eu tenho é que essa mulher, ela morreu. Ele é um viúvo, né? Quer dizer, eu não tenho certeza disso, mas é uma hipótese. A Erineide levantou a mão. Você quer falar, Erineide? Eu ia trazer outra questão, mas em relação à esposa, Janaína, eu também percebo que ele só menciona ela e ele menciona como essa falta. Ele tirou porque sem falta. Eu entendi que ela tinha morrido. E ele é um viúvo. Mas eu ia trazer, era uma questão que eu achei bem interessante no livro, quando Marcelo disse que o livro é todo bom, né, Marcelo? Mas eu gostei muito do livro, mas eu me peguei muito na questão do estoicismo no livro. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma parte que ele diz assim: gostaria de ter uma pedra para afiar a faca, disse o velho depois de examinar os nós da ponta do remo. Devia ter trazido uma pedra. Sim, você devia ter trazido muitas coisas, pensou, mas não as trouxe, velho. Agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que você tem, né? O que é que eu tenho, o que eu posso ter, ou o que eu queria ter. É aquela velha ideia, o leite azedou, então faça um buzada. Perfeito, perfeito, Erineide. Muito bom você trazer essa coisa do estoicismo, porque possivelmente o estoicismo ele oferece uma resposta também a esse problema, que é o problema do papel da sorte ou da fortuna, né? Quer dizer, eu mencionei lá o Aristóteles, porque o Aristóteles, ele, de certo modo, ele coloca uma certa ênfase à vulnerabilidade, né? Da vida humana, da boa vida humana, né? Enquanto o estoicismo, acho que ele entrega uma outra resposta, né? Na nossa relação com essa vulnerabilidade, né? Mas a Janaína levantou a mão e acho que ela quer fazer um comentário. Não, só para complementar, né, que ela fala do estoicismo, também senti, né, essa questão, mas outra coisa também que eu achei bem interessante, e a gente já vem discutindo isso, é a questão do conhecimento, né, cara? Dessa coisa dele falar da comida, o quanto a comida fortalece o corpo dele, né? E aí ele faz tudo assim pensado, né? Entende sobre como é que o vento vai. Quer dizer, tem conhecimentos científicos, né, dentro da sua simplicidade, né? Então, essa união aí do senso comum, do conhecimento popular, e que a própria ciência já comprovou, né? Desde criança que eu escuto falar que os pescadores têm uma boa forma física, né? Tem uma vivacidade maior. Então, ele conhece, olha, se eu comer isso aqui, se eu comer ovo de tartaruga, eu vou melhorar os meus olhos, né? Então, ele não precisou estar na universidade, né? Não precisou fazer química, biologia, sei lá, para entender disso, né? E isso é um tema muito recorrente hoje nos estudos, né? Na faculdade, né? Em vários cantos, o quanto o senso comum ele pode ser ruim, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser uma forma também de sabedoria, né, de compreender esse conhecimento que, acredito eu, que a própria ciência se vale desse conhecimento, apesar de muitos não admitirem, né? É isso. Eu também sempre ouvi muito isso, assim, né? Uma parte da minha família, assim, tem raízes no litoral, né, aqui do Ceará,
né, por parte de mãe, né? A minha avó materna, a minha bisavó materna, né? Ela foi casada com um pescador, né? E o irmão desse pescador, o irmão mais novo, enfim, já era o segundo marido ali da minha bisavó. O primeiro foi alguém que trabalhava nas estradas de ferro, né, que os ingleses abriram aqui no Ceará para poder escoar a produção de algodão. E aí esse segundo marido era um pescador e o irmão dele mais novo, né, era mecânico e esse irmão mais novo casou com a minha avó, né, a minha avó materna, né? Mas embora o meu avô fosse um mecânico, funcionário da UFC, né, ele faleceu tem 3 meses, mas os irmãos dele mais velhos eram pescadores, né? E eles cultivavam essa ideia assim de que os frutos do mar garantiam para eles assim uma longevidade, né? Um vigor, né? Então sempre teve essa cultura lá na casa da minha avó de que comer peixe 2, 3 vezes por semana era fundamental para ter longevidade. De fato, as pessoas todas viveram mais de 90 anos, né? Todos viveram cerca de 90 anos ou mais, né? Então essa cultura aí, ela existe mesmo, né? Que a Janaína trouxe aqui para a gente, né? Gente, a última questão que finaliza o nosso encontro, é se vocês retiraram dessa leitura alguma lição moral, né? Se essa história tem se há uma moral da história ali, se vocês compreendem que essa história te ensinou alguma coisa. Vocês mencionaram aí o ceticismo não, o estoicismo, né? Seria essa atitude em relação à própria fortuna, né? E também um certo reconhecimento daquilo que está e do que não está dentro das suas possibilidades, né? Então, o domínio da vontade, né? A palavra dos estoicos era autarquia, né? Esse domínio sobre a vontade, isso era o que determinava se eu deveria me preocupar ou não. Então, aquilo que ultrapassa a minha vontade, aquilo que está além da minha vontade, eu preciso só aceitar. Então, assim, que eu vou morrer um dia, isso independe da minha vontade. Então, eu tenho que simplesmente aceitar. É um fato, eu vou morrer, não tenho o que fazer, né? Mas há certas coisas que eu posso fazer. Então, acordar cedo é uma coisa que depende da minha vontade. Comer o atum cru em uma lata de sardinha, não, enfim, comer coisas para diminuir o impacto da cãibra na mão esquerda, isso era uma coisa que o Santiago podia fazer. Então, tinha coisas que estavam dentro do domínio da vontade do Santiago e tinha coisas que não estavam no domínio da vontade dele e que ele tinha que simplesmente aceitar, né? Então, o mar, né, o oceano, era essa coisa assim infinita, essa coisa indomável. Então, a atitude desses jovens de quererem dobrar o mar, de quererem dominar o mar, controlar o mar, eram todos anseios vãos, né? Eram tudo, sabe, ilusões, né? Você tem que compreender que aquilo ali não está sob o seu controle, não está sob o controle da sua vontade. Agora, tem algumas poucas coisas que dependem da tua vontade e para essas coisas você precisa, né, você precisa se dedicar, né? E eu acho que o Santiago tinha mesmo essa visão tanto quanto estoica. Dalvani e depois Elineide. Boa noite a todos, feliz 2025 para todos e todas. Então, assim, eu acho que um dos focos
do livro não é questão do resultado dele chegar com peixe. Acho que tem muita questão metafórica também no livro, né? É ele chegar com peixe inteiro. Porque, segundo o livro, o peixe era do tamanho, era maior do que o barco dele, né? Mas, assim, a persistência, né, em chegar com com o resultado desse trabalho, né? As meninas levantaram assim, muitas questões interessantes, a questão do etarismo, o estoicismo também, né? Eu achei, eu não vi ponto fraco, realmente, mas ele é bem direto, né? Ele é bem direto. Acho também que o ponto fraco que ele não seja, ele seja muito compacto, né? E abre muito também, que é um ponto positivo para muitas interpretações. Gente, não sei se foi problema aqui na minha internet, mas assim, tanto o áudio da Dalvane como o da Erinei estavam baixinho aqui para mim, né? A Janaína disse que para ela também. Então vejam aí, vocês conseguem me ouvir bem? Eu consigo. Sim. Então, pois é, Dalvane, eu vi que você comentou sobre a questão do estoicismo, foi isso sobre o que é que ele aceita, né? Mas assim, eu não consegui ouvir tudo assim tão bem, não sei por quê. Estava baixo mesmo, mas ela concluiu. O meu tá baixo também? Não, o seu eu consigo ouvir aqui perfeitamente. Consigo realmente ouvir. É minha fala agora? Isso, é Neide, depois Janaína e depois o Antônio. Então, sobre as lições morais, né, da história, os pontos fortes e fracos, eu, como já falei no início, eu considero um velho um estrategista, ele é prático, ele faz aquilo que tem que fazer, mas o que me toca mesmo no livro é o enfrentamento mesmo da vida, é como ele enfrenta a vida e a questão da vitória, né? Porque, de fato, como ele fala o tempo todo, a gente não pode ser derrotado, o homem pode ser destruído, mas não derrotado. E aí, no final, eu acho o final muito emocionante, porque aquela carcaça, ele prova a vitória do velho. E é isso, eu acho ele estrategista, eu acho ele ético, e considero, sim, um vencedor. Eu acho que a lição que fica é essa mesmo, de enfrentar a vida com conhecimento, com estratégia, fazendo aquilo que tem que ser feito. E no final, o que vai valer mesmo é a nossa consciência do dever cumprido. Eu tentei. Obrigado, Elinete. Janaína? Oi, pronto. Sobre a moral, né? Assim, eu tenho umas impressões diferentes. Eu gostei muito do livro, né? Do personagem tudo, né? Mas tem umas coisas que eu achei interessante, assim, que a obra ela vai falar, né? Vai valorizar a questão da paciência, né? Que algumas pessoas já colocaram aqui, que tem essa relação diferente com o mar, e isso é muito alcançado quando a gente tem uma certa experiência de vida, né? Quando a gente entende que as coisas elas não são tão rápidas, que elas para serem saboreadas, né, para serem refletidas, é preciso, né, ter uma certa vagarosidade, né, e ele sabia muito bem utilizar isso, né,
E isso é um ensinamento para os jovens também, o que ele passava muito para aquele rapaz. A questão da resiliência, né, da esperança, de não desistir. Olha, você não conseguiu, vai fazer de novo, de novo, de novo, até conseguir, né? Isso é muito bom. Não, isso é com história específica, mas isso simboliza algo de muito superior na nossa vida. A questão do respeito à vida, né? Eu achei fabuloso aquela coisa, aquele dilema humano dele. Ele não é um empresário, ele não é uma fábrica, ele não é nada. Ele é apenas, nada que eu digo assim, não é algo que fosse uma interferência muito grande no meio ambiente. Ele é apenas um pescador que vive do seu trabalho, mas mesmo assim ele questiona o ato de matar um outro animal. E isso é um questionamento humano muito lindo, né? Muito, como é que eu posso dizer, autêntico, né? De dizer, na hora que partem lá o coração da tartaruga, ele diz, mas eu também tenho um coração, né? Eu também tenho, eu também respiro. Então, ele entende que todos os seres vivos têm uma relação com o mundo também, assim como ele não diferencia, né? Dentro dessa sociedade a gente sabe que não tem para isso, né? Mas aí ele justifica, não, mas eu preciso vender esse bicho, então eu preciso ter lucro com isso, mas se eu tiver lucro isso não é legal, mas eu preciso sobreviver, mas ele também queria me matar, então é toda hora fazendo questionamentos, né? Diante dessas questões éticas, né? A questão da paciência, né? Como eu já disse para vocês. E o ponto forte é ele virar herói, né? Que é quando ele consegue desbravar os seus limites, né? Perde toda a carne, porque o que ele tinha o objetivo dele era se alimentar, era vender, ele ficava sempre contando o dinheiro, né? Que ia receber com a venda do peixe, mas não deu certo, né? E aí, o fraco, que eu comentei com vocês, é essa história da mulher, que a gente meio que ficou em dúvida, né? Porque não vi tanta valorização, se ele é uma pessoa tão humana, a mulher, não sei o que foi, a gente não entende o que foi que aconteceu, a mulher se desapareceu, né, da história. E a questão do orgulho também, apesar de eu assim, achar que não é esse orgulho proposital, e a todo momento ele reflete sobre o problema do orgulho, né, as questões, as implicações éticas quanto a isso, mas ele acaba sendo um produto do meio, né? Ele trouxe ele queria ser visto, né? Ele trouxe o produto lá do que tinha acontecido, talvez não propositalmente, né? Mas ele sempre fazendo essa reflexão, ele é produto disso, né? Desse orgulho, desse triunfo, né? Que essa sociedade no fim almeja, né? Então, assim, essas eram as minhas impressões finais. Muito obrigado, Janaína. Antônio? Eu não sei se eu vou chamar de lições morais, né, da história, mas, assim, a minha percepção e o que me chama a atenção nesse livro é a questão da compreensão, né, e da aceitação das marcas do tempo, né, nas nossas vidas, né, e conviver, aceitar a conviver com isso, que é inevitável, mas, porém, né, sempre tentar ali afiado o ponto de vista, né, sempre tentar manter jovem e espirituoso o nosso ponto de vista, o nosso olhar. E esse ponto de vista ele está muito relacionado com o fato de você conseguir enxergar onde está o seu espaço, onde está o lugar onde você encontra sentido na sua vida, né? Porque a vida por si só, ela não tem sentido algum, e isso pode gerar angústia, né? Só que ele conseguiu enxergar na vida dele um sentido que é o mar. E então por isso também o olhar dele tinha a cor de mar, né? E por isso a alegria e era indomável isso. E o mar ele ia independente da sorte ou do azar, né? Porque lá é onde a vida dele acontecia. As dores, né? Os amores, as lembranças,
Então, assim, é isso que eu trago desse livro, sabe? Que trouxe para mim, né? Esse livro. Agora, a questão de ponto fraco, eu não consegui enxergar nesse livro, não, sabe? Nem a questão dele ser pequeno, né? Ele, isso não é um ponto fraco, não. Eu não consegui enxergar ponto fraco nesse livro, não. E as questões, assim, que eu abstraí desse livro foi o que eu pude falar aqui agora, mas, sinceramente, também absorvi muitas coisas aqui comentadas dos outros membros daqui do grupo. Eu agradeço muito por isso também. A leitura compartilhada é maravilhosa. É isso. Gente, o Antônio resumiu bem. E aí eu fico tão feliz que nem sei se eu preciso repetir, mas eu faço das palavras dele as minhas, né? Uma leitura coletiva, o que ela entrega para a gente é algo incomensurável, né? E, de fato, ter essa conversa hoje com vocês, para mim, é como o mar que doa, o mar que abençoa, né? O mar que nos entrega a sua dádiva, né? E foi isso que ele nos entregou hoje. E que vai poder entregar outras vezes também, porque como esse clube ele tem uma certa longevidade, é bem possível que essa obra ela volte para alguma releitura aí no futuro, né? E como o Antônio falou, a gente conseguiu perceber tanta coisa agora nessa leitura, a gente conseguiu desfrutar tanto, né? E às vezes uma releitura a gente consegue perceber novas coisas, a gente consegue encontrar outras fontes de fruição estética, de fruição literária, né? E é com isso que eu encerro o encontro de hoje, assim, com um agradecimento a vocês por terem vindo, por terem lido, por terem topado, e nós nos reencontramos na próxima semana com a leitura de A Queda, do Albert Camus, um outro vencedor do Nobel de Literatura. Um feliz 2026 a vocês. E é isso. Tenham uma boa noite, um bom finalzinho de domingo aí para vocês, tá bom, gente? Valeu. Boa noite, minha gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, gente.